Primeira coisa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da conquista das sereias da Vila ontem, e se, dentre os projetos futuros para a modalidade, está, quem sabe, o retorno da Marta ao time. As coisas acontecem quando acontecem. Eu acho que o mais importante é fazer o projeto para que a Magnus faça alimentos para sereias. Então, nós, falando sério, foi um título importante e que vai continuar o trabalho. Nós temos interesse sempre em termos o melhor time. Marta é um nome consagrado, assim como Cristiane, como Érica, Maurine, Dani, tanto Dani Silva como Dani Neuhaus, como Thaís Picarte. É bom ter goleiras titular e reserva, se pode se chamar assim, todas de seleção brasileira. Nosso objetivo é termos 16 atletas de seleção brasileira. Isso foi bom. Nós temos que entrar em tudo para ganhar. E é esse o nosso objetivo. O título foi bom. Preferia que tivesse sido no estádio principal e com mais torcida, mas foi alegre, foi uma noite alegre. Comemoramos muito ontem à noite e domingo vamos fazer a volta olímpica no Pacaembu. Presidente, desde o começo do ano, na verdade, o senhor falava que era necessário vender jogadores nessa janela de transferências para que o caixa ficasse equilibrado, né? O Maia já foi vendido. Eu queria saber se ainda é necessário vender mais alguém para zerar a conta ou se só com a venda dele já quitou. Nós sempre... Eu não falo desde o começo do ano, não. Eu falo desde o começo de 2015. Em 2015, nós estávamos tão esfacelados que nós não vendemos. Não tínhamos o que vender. Era hora de montar alguém para poder vender depois. Naquela época, eu me lembro tão bem, o Alexandre Galo, que era o treinador da Sub-20 naquela ocasião, me ligou se podia convocar o Thiago Maia, que era da Sub-17, para jogar o Sul-Americano Sub-20 naquele ano. E o Pepinho Macia dizia, poxa, não posso, eu estou contando com ele para a Copa São Paulo. E a gente dizia para o Pepinho, Pepinho, nós não estamos preocupados em ganhar título. Ganhar título nas categorias de base é decorrência. Nós estamos preocupados em formar jogadores. Aí a gente, às vezes, reclama que não tem jogadores no Sub-20. Não tem porque já foram colhidos. Já estão no time de cima. Tem muitos jogadores no Sub-17. Vocês viram hoje aqui alguns deles. Nós temos 7 jogadores na seleção brasileira Sub-17. Esse é um trabalho da base. O Sub-15 tem uma equipe excelente, assim como o 13, assim como o 11. O futsal, e agora mais ainda com o apoio da Magnus, as franquias, são fontes de alimentação. Nós precisamos tomar cuidado para que os jogadores venham para cá puros, com o percentual sendo do clube. Nosso objetivo é de ter entre 70% e 100% dos jogadores. É lógico que o jogador almeja ter uma participação. Essa participação é histórica. Não sei se vocês se lembram, na antiga lei do passe, os jogadores tinham direito a 15% do valor da venda. Vocês são todos muito jovens, não se lembram, talvez, dessa lei que veio antes da lei atual.
Então, é normal. Por exemplo, quando ontem nós acertamos a situação do Rodrigo, o Rodrigo ficou com 20% e o Santos com 80%. Por quê? Porque é uma condição de negociação. Quando se acertou, em 2007, o contrato do Neymar, o Santos tinha 60% e o Neymar 40%. Esses 40%, depois ele vendeu para o Delcir Sondas. O Delcir Sondas, a DIS, adquiriu os 40% que ela tem do próprio jogador. Hoje não pode mais. Hoje o TPO está proibido. Mas é assim, é normal que funcione desse jeito. Tá? Presidente, bom dia. O Dorival Júnior gostava muito do Gustavo Henrique. Hoje não está mais aqui, não pode contar com o jogador, mas sugeriu para o São Paulo. Não está mais aqui o Dorival, não? Exatamente, o Dorival Júnior, exatamente. O Não o Gustavo Henrique. Ele ainda está aqui. Chegou alguma proposta do São Paulo? Não. De algum... E não é um jogador que esteja vendo. Vou fazer uma sobre essa parceria da Magnus. Além da estampa na camisa, fala um pouco dessa parceria entre o clube e a empresa, por favor. Claro. Desculpa, seu nome? Orion. Melhor? Então, vamos lá. Na verdade, a Magnus começou há 1 ano e meio atrás, a gente decidiu investir no esportes. A gente começou com um time de Sorocaba, futsal, né? Que é o time do Falcão local. A gente resolveu investir no time como patrocinador master do time, levando o name rights do time, né? Como Magnus Futsal. Aí a gente fez a gente teve um primeiro ano de experiência junto ao Magnus Futsal, trabalhando toda a parte de institucional, toda a parte, principalmente de categoria de base. A ideia de realmente começar com a parte de esporte, foi que eu falei anteriormente, era realmente trabalhar a formação de cidadãos. Eu acho que essa parte inclusiva, essa parte de formar, de tirar a criançada da rua, está muito no DNA da Magnus, da empresa. Então, começou lá atrás, a gente fez um trabalho bem sério, bem bacana, durante 2016. O resultado foi sensacional, foi acima do que a gente esperava, em relação a retorno de marca, em relação a essa parte da base, da criançada, cada vez mais aceitando bem a nossa marca. E aí a gente resolveu dar um próximo passo. Em 2017, a gente criou um portal chamado Magnus Esportes. Então, a gente é uma empresa de alimentos para cães e gatos, de rações, né? Que, de repente, resolveu investir no esporte. Não é o nosso core, mas a gente acredita muito que o esporte é inclusivo, o esporte realmente forma cidadãos. Então, a gente deu um passo a mais e, além do futsal, ali do Magnus Futsal, do Sorocaba Futsal, a gente investiu no Jaraguá, a gente investiu no Corinthians Futsal, a gente também investiu em alguns outros esportes inclusivos do futsal, né? A gente patrocina o time de Mogi de amputados, a gente patrocina o time de futebol de Down, e aí a gente resolveu ir para a parte de escolinhas, onde a gente também, como eu disse, as escolinhas aqui do Santos têm uma história impressionante. Uma história de formação não só de cidadão, mas como de atletas. Então a gente falou, poxa, um clube com uma história tão bonita, um clube do interior, a Baixada Santista, a gente tem um carinho muito grande aqui, a gente é muito forte aqui, a Magnus é muito forte aqui na Baixada. Aí a gente começou esse namoro, tanto da parte do Meninos da Vila, como na categoria do Magnus Futsal. A gente tem uma pessoa que trabalha lá com a gente relacionada quanto ao Santos Futsal, né? A gente tem uma pessoa que trabalha muito tempo no futsal, que é o Edmilson, e é conhecedor aí de todo o meio do futsal. E ele foi uma pessoa que batalhou bastante por essa parceria. E sabendo de todas as vitórias, a história do Santos, a gente ficou muito honrado aí a partir do momento que a gente começou a desenvolver essa proposta a 4 mãos, junto aqui com o pessoal do departamento aqui de marketing e de comunicação do Santos. Aí foram alguns meses de namoro e, graças a Deus, deu tudo certo. Essa parceria, para a gente, vem numa hora muito feliz. Assim, a gente está muito ansioso em ver tudo de retorno que a gente pode colher lá na frente. Mas a ideia realmente é trabalhar essa molecada. O leque é muito grande dessa molecada de realmente
ver o que a gente pode ali de formar futuros cidadãos e trazer isso principalmente para dentro de casa. Todo o trabalho que é feito com os meninos da Vila é replicado, de uma certa maneira, dentro das fábricas nossas, juntos com os funcionários das fábricas, juntos com os jogadores das fábricas. Inclusive, tem um jogador aqui que saiu do Sub-20, né? Sub-18, foi contratado pelo time lá de Sorocaba para jogar no Sub-20. O Thales, se eu não me engano, né, Ed? Então, é um caminho que a Magnus começou a traçar. E, como o presidente disse, quem sabe no futuro aí a gente fazer rações para sereias. Não sei. Futuramente eu estou com alguns outros projetos para o ano que vem. A gente pode... eu estou aí em uma negociação com o pessoal do futebol de 5, de cegos, que a gente gostaria também de tentar patrocinar. Algum outro esporte para sair, às vezes, do futebol. Ou talvez o futebol feminino, ainda são planos para o ano que vem, mas ainda nada concreto, mas quem sabe. Eu vou chamar o Edu para incluir também o nosso time de goalball. Isso é também bacana. Nesse contrato agora. Eu fiz uma reunião com o pessoal da CBDV e uma reunião também lá no complexo da Paralímpico. Eu fiquei maravilhado com a infraestrutura que tem lá. E o quanto que aquilo ali a gente não pode perder. A gente tem que aproveitar ao máximo e as empresas têm que se conscientizar que a gente tem um complexo de primeiro mundo, acho que poucos no mundo têm um igual, acho que, se não me engano, são 3 ou 4, e que se as empresas não pararem para incentivar esse esporte inclusivo, uma hora vai faltar recurso realmente para esses atletas que realmente precisam. Presidente, ontem o senhor teve uma reunião com o empresário do Lucas Lima, ficou sabendo do interesse do Fenerbahçe da Turquia. É uma equipe que cogita até tentar ter o Lucas Lima agora, nessa janela de transferência. Para o Santos, que ainda não teve a resposta do Lucas Lima sobre a renovação, vale a pena tentar lucrar com ele agora, com uma eventual saída dele agora? Perdão, não hablo sua língua. Pues... Mais alguém? Presidente, com o dinheiro da venda do Thiago Maia, existe a possibilidade de trazer mais alguém além do Matheus Jesus? Também da saída, se chegar alguma coisa para o Veríssimo, Gemota, esses que estão sendo especulados aí nos times da França? Veríssimo e Gemota não tem a menor possibilidade de negociação. Fim de assunto. Reforço é algo bastante relativo e deve ser definido pelo pessoal do futebol. Não vejo nenhum pedido não tenho recebido nenhuma demanda de reforço nesse momento. Nós precisamos e vamos crescer com esse time, com essa garra, aproveitando todos os nossos valores, todos os nossos jogadores, avançando para que os jogadores... Nós temos tido, se a gente pensar, um time que não joga. Nós temos Vladimir, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca, Renato, o Donizete e o Vecchio, Vladimir Hernandes, Nilson, Ricardo Oliveira e Kaique. E Kaique não, o Bruno Henrique, que não jogou no último jogo. Eu falei de 12 jogadores. Ainda tem que escolher e tirar alguns. É assim. Nós temos elenco. Como todos os veículos de vocês, por exemplo, têm elenco. Alguns elencos melhores, os reservas nem sempre são tão bons. Às vezes vocês usam estagiários no lugar de jornalistas. Mas é assim que funciona em todo lugar, em toda a imprensa, em todo time de futebol, em toda... Quando o formulador de
de receita das rações lá da Magnus fica doente, ele com certeza ele tem alguém que possa cumprir e substituir. E as rações saem iguaizinhas e sempre muito boas. Não vejo que seja o momento de contratar ninguém, não. O Santos precisa privilegiar a seriedade da administração, do fair play financeiro, e vamos chegar lá. Presidente, lá fora o senhor falou da renovação. O Russell quer fazer uma pergunta em espanhol. Não, eu estava te corrigindo, é Nilmar, não é Nilson. Ah, é Nilmar, é verdade. É Nilson de boa memória. É verdade. Ia te perguntar o seguinte, no começo do mês passado você falou que a renovação do Ricardo estava próxima, né? A gente quer saber como é que está, se existe uma previsão para anúncio e, já que o senhor não falou do Lucas Lima na Turquia, se o senhor ainda confia na renovação dele com o Santos. Bom, falar do Ricardo, eu não estou atendendo o Ricardo e o Augusto, porque eu estou aqui aturando vocês. Senão eu estaria lá atendendo eles. Mas com relação ao Lucas Lima, respondendo ao Russell e respondendo a você, não tem nenhuma proposta de clube nenhum. Eu ontem conversei com um empresário do Lucas Lima sobre o Gregory, volante do Sub-23, sobre o Danilo, que veio da Ferroviária, sobre o Fabrício, que são jogadores que são empresariados por ele. Lógico que falamos de Lucas e falamos de renovação, mas isso vai acontecer naturalmente. A pressa e a ansiedade está do lado daí, não do lado de cá. Para nós, está tranquilo. Nós precisamos pensar o seguinte, não existe mais lei do passe. Vamos pensar que hoje não existe mais isso, tá? O que existe hoje é a cláusula de rescisão contratual. Se um jogador quer ir para um outro time, paga um valor de rescisão contratual. O contrato do Lucas Lima vai até o fim do ano. O contrato do Ricardo Oliveira vai até o fim do ano. O prazo para renovar é o fim do ano. Muitas vezes a gente antecipa. Vocês lembram o escândalo que vocês todos faziam quando estava para renovar o Thiago Maia? Que tinha que renovar, que não vai renovar. O Samir dizia que não vai renovar, que está saindo, que está assinando pré-contrato. Vocês lembram disso ou não? Lembram desse enxame todo que vocês todos escreviam? O Lance publicava manchetes. Thiago Maia está saindo do Santos. A Gazeta Esportiva estampava em letras vermelhas. Notícias populares, sangue de Thiago Maia. Era assim. Isso tudo, lógico que para a opinião pública funciona como um tipo de pressão que nós sabemos que não podemos sofrer. Então, é normal, é natural que crie-se dúvida na opinião pública, porque eu entendo, porque os veículos, Notícias Populares punham aquelas manchetes para vender mais jornal. Quando você lia a matéria lá dentro, era completamente diferente. Tem alguns editores que continuam com essa mesma visão. Só precisam se lembrar que o Notícias Populares fechou. Presidente,
Você já sonha com esse? Vale, Orion. Você já sonha com esse dinheiro do Neymar aí, caso a venda seja concretizada? Não. Ainda não? Nem vou sonhar. Eu sonho com o dinheiro da Magnus. Sonho que o Magnus vá conviver com os meus cachorros. Quem é dirigente de clube não pode viver de ilusão ou contando com o ovo dentro da galinha. Presidente, depois da venda do Thiago Maia, muito se discutiu... O Thiago Maia não foi vendido ainda, tá? Tá certo. Depois que enfim, acertou-se lá valores, essa coisa toda, muito ficou se discutindo a respeito de quanto o Santos tem direito. Né? Se são 70, são 60, 62, 52. O senhor pode falar para a gente qual é o percentual que o Santos tem direito do valor da venda do Maia? Vamos lembrar, eu já falei antes, é que vocês não prestam muita atenção quando eu falo em meias linhas. O Thiago tem 30% e a MJF tem 10%. Tá? No começo, o Thiago tinha 20% quando ele veio da escolinha. Tá? Depois, um pessoal, na renovação do contrato de formação do Thiago, ficou com 28, no lugar dos 20 do Thiago. No contrato de profissional, o Thiago passou a ele mesmo ter os 30, em vez dos 28, e o agente dele, na época, o seu Juan Figuer, passou até 10%. Então, o Santos tem 60% do Thiago Maia. Tá? Mais alguma pergunta? Não. Magnus, presidente. Fora desse valor, tem a comissão de venda ainda de empresário. Isso é outra história, que é paga por todas essas partes. Tá? Como é que está o Globo Esporte? Está bem? Administrativamente, finanças em dia. Não sabe. O lance. Agora é minha vez de perguntar. Só mais uma, presidente. Tá bom. Se o Lucas e o Jean, você falou que os atletas não saem, você também não pretende contratar. Dá para dizer que hoje o elenco do Santos está completamente fechado? O elenco do Santos está fechado desde o começo do ano. Nosso planejamento é esse. Veio, depois disso, o Matheus Jesus como uma peça de reposição. Não é para substituir o Thiago Maia, é uma peça de reposição. Substituir, ninguém todos são insubstituíveis. Tá? Mas um time joga sempre com 11. Ninguém veio para substituir o Pelé. Ninguém veio para substituir o Robinho, ninguém veio para substituir o Neymar. Mas sempre jogamos com 11. O que nós procuramos é a melhor qualidade. Assim como veio o Levir para substituir o Dorival, veio o Mater para substituir o Celso e veio o Mel para substituir o Celso e o Mater para substituir o Lucas. É assim que a banda toca. Eu não... Não precisa do microfone. O Rodrigo até o fim de 2022. Rodrigo até o fim de 2022. É o primeiro do Sub-17 que renovou. É o primeiro. Foi o mais rápido. Presidente, alguma novidade sobre a questão da arena, uma nova estádio do Santos? Tinha aquela possibilidade com a Briosa que acabou... Veja, a Briosa foi um início. Na realidade, o que existe é essa área aqui, do Portuários. Existe a possibilidade da área
do Jabaquara, existe a possibilidade da área ali perto da Ponte Estaiada, na interligação da Imigrantes. São 3 possibilidades de área aqui na Baixada Santista. É difícil viabilizar uma área na cidade de São Paulo, e é difícil não por falta de área, é por falta de aplicabilidade da área. Uma arena não se sustenta sozinha. Uma arena não se sustenta só com jogo de futebol. Você pode ver a Allianz, você pode ver a Arena da Baixada, você pode ver Grêmio, todas elas. Então, existe a necessidade de ter uma arena que possa receber outros eventos. A concorrência de outras áreas para eventos em São Paulo já existe. Então, os investidores não têm interesse em fazer outro grande empreendimento nessa área. Aí fala, e por que não reforma o Pacaembu? Todo mundo fala em reforma do Pacaembu. Se pode reformar, por que nos últimos 40 anos a prefeitura não reformou nada? Por que nos últimos 40 anos nós continuamos com os banheiros químicos? Por que nos últimos 40 anos as lanchonetes são do jeito que são? E a prefeitura gasta 10 milhões de reais por ano. Se me responderem essa pergunta e me disserem que lá pode fazer shows, pode construir estacionamento, tudo isso, que o comodato será um tempo razoável para que os investidores possam recuperar o investimento, aí vamos voltar a ter atenção ali. Agora, todo mundo fala, pode. E por que não fizeram até agora? Só para perguntar. Por isso que eu queria estar aí e não aqui. Eu preferia perguntar do que responder.